Continuando então com o segundo painel da noite de hoje, da primeira noite sobre o seminário, eu quero, pessoalmente, quando a gente entra na docência, a gente só começa a comemorar a herança que é possível, né? Desde que eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu já formei um mestre, que é o Caio Almeida, uma dissertação muito boa sobre a criminologia do consenso, pessoa com a qual eu trabalho e convivo já há bastante tempo, depois se tornou meu sócio no escritório, tenho orgulho de ter na minha biografia. Depois, o meu doutorando, agora doutor Marcelo Semer, quer dizer que, imagina ser orientador do Marcelo Semer, esse título nem cabe, orientador do Marcelo Semer, que fez um trabalho extraordinário sobre o sentenciamento do tráfico de drogas no Brasil, um maior e melhor estudo sobre como o judiciário sentencia o tráfico, né? As determinações da criminalização secundária no tráfico de drogas no Brasil, um trabalho do qual estão todos muito ansiosos, né, pelo lançamento pendente do prefácio que eu prometi, e agora publicamente digo que até o final de semana entrego. E um trabalho já protocolado, ainda não defendido, pela Jéssica da Mata. A Jéssica aqui ingressou como mestranda, foi das primeiras opções que eu fiz, né, entre as orientandas, e eu não a convidei por nenhum favor, né, porque eu já estou familiarizado com a qualidade do trabalho que ela tem feito, um trabalho extraordinário que começou com a análise da abordagem da polícia em São Paulo, né, como que a polícia aborda, as determinações dessa abordagem, e acabou terminando com um trabalho muito mais complexo, com muito mais nuances e que consegue revelar muito mais. Então, se eu a coloquei aqui junto com pesquisadores e especialistas do nível das pessoas que estão aqui apresentando, não é por conta de nenhum bairrismo, partidarismo, né? Ou faria por esses motivos também, mas não foi por isso. Eu a chamei pela competência da pesquisa que ela apresentou e está por defender, e sobre a qual ela vai falar um pouco hoje, né, das mediações que tem. Não é a dissertação propriamente, mas tem vários dados que ela vai aproveitar para poder fazer a apresentação. Então, Jéssica, não precisa, eu controlo o tempo, não se preocupe. Ela já sabe do rigor. Eu deixei aqui preparadinho o cronômetro. Não, mas não se preocupe. Vai ser um prazer te escutar. Acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de abrir espaço para você apresentar nesse percurso, né, da pós-graduação, que vai nos tornando menos orientadores e mais colegas de profissão. Então, obrigado, Jéssica. Você tem um tempo regulamentar para a tua exposição. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Jéssica, sou bacharel em Direito aqui pela faculdade, agora finalizando o mestrado, como disse o Maurício. Para mim é uma honra estar aqui ao lado de pesquisadores que eu admiro tanto, que são exemplos de competência, de ética, que estão literalmente nas minhas referências no meu trabalho, né? Então, realmente, uma honra. E agradecer especialmente ao Maurício pela confiança no meu trabalho e pela parceria que a gente vem desenvolvendo aí já há alguns anos. Essa minha participação, como ele já introduziu, ela se baseia no que foi a minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa é um mestrado longo que a gente tem a oportunidade de fazer aqui na Faculdade de Direito, né? Já está quase chegando a 3 anos e meio aí que eu estou com esse mesmo tema, trabalhando esse mesmo tema e já agora depositado. Eu passei tanto tempo na polícia, né, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, frequentando, indo para coletar dados, etc., que chegou um momento que os policiais já estavam pensando que eu era P2, que eu era uma pessoa que estava ali infiltrada, para descobrir algum desvio de conduta específico, né, de determinados policiais. Mas, né, não era necessariamente um elogio, justamente porque tem essa desconfiança em relação aos P2, mas mostra muito do quanto ainda não é comum que nós tenhamos esse contato com a instituição policial militar, com os policiais militares, mas ao mesmo tempo o fato de que eu consegui, ainda que através da Lei de Acesso à Informação, realizar a pesquisa, mostra que a Polícia Militar do Estado de São Paulo avançou bastante já nos últimos anos, no sentido de estar mais aberta para esse tipo de interação com a academia. Então, é um prazer estar aqui ao lado do Luca, porque eu acho que ele representa também o que tem de melhor nessa instituição e o que deveria ser valorizado para o futuro. Enfim. A minha pesquisa, eu investiguei a transformação do uso das abordagens policiais em São Paulo.
para quem não conhece muito da realidade das abordagens, nos últimos 20 anos elas cresceram 375%. Né? Se eu fosse pegar de 97 até 2017, eu tenho um crescimento de quase 400% do número de abordagens. E só no ano de 2017, por exemplo, se abordou mais de 4 milhões de pessoas só na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem um pouco mais de 11 milhões e meio de habitantes. Então, se a polícia tivesse abordado só uma pessoa em cada uma dessas abordagens, pessoas diferentes, né? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que muitas abordagens são a mesma pessoa reiteradamente, várias vezes no mesmo dia, né? Que é o que a gente vê na Cracolândia, enfim, em algumas outras áreas da cidade. Se tivesse sido, né, só cada vez uma pessoa, teria sido mais de 40% da população da cidade. Para se ter uma dimensão do uso intensivo que tem sido feito, extensivo e intensivo que tem sido feito das abordagens em São Paulo. E isso tem repercussões também para a qualidade das abordagens. Né? Então, não foi só a quantidade que mudou. Nos últimos anos, elas também mudaram em qualidade. E um pouco disso, né, levando em consideração que a abordagem é um termo genérico, né, um jargão policial para qualquer tipo de interação entre militares e o que eles vão chamar, meio pejorativamente, de paisanos, né, de todo mundo que não é do meio militar. Então, eles vão chamar a abordagem tudo isso. É um primeiro contato. Esse primeiro contato pode ser determinante de uma situação, né? Pode, na verdade, ser o estopim de uma situação que termine com um resultado morte, né? Então, saber as diferentes maneiras como acontecem essas abordagens também ajuda a entender de que maneira a letalidade vem se reproduzindo na cidade de São Paulo, que foi o meu escopo no estudo, né, que eu desenvolvi. Então, a minha fala vai se dividir em 3 partes. Na primeira, eu vou expor alguns pressupostos teórico-metodológicos, assim, só para que a gente esteja na mesma página. Acho que muito do que a Samira e o Bruno já falaram já deu a dimensão disso, né, desses pressupostos, de como que dá para discutir, de como que não dá para discutir essa questão. Então, vou enfatizar isso um pouco. Na segunda parte, eu vou apresentar o contexto histórico, político, mas especificamente institucional, porque o tema desse painel é controle interno, em que se desenvolveram diferentes estratégias de controle do crime em São Paulo. E lembrando que essas estratégias de controle do crime, elas vão ser aplicadas de diferentes maneiras pelo território. Então, em alguns bairros, né, e algumas áreas, por exemplo, centrais da cidade, a gente vai ter a predominância de alguns tipos de estratégia de controle do crime, enquanto que em áreas periféricas a gente vai ter outros tipos de estratégias prevalecendo. Além disso, mesmo internamente as centralidades, vai haver diferenças entre o uso dessas estratégias e nas periferias também. Mas quando eu entrar nesse tema, eu vou explicar melhor quais seriam essas diferenças, essas diversidades, mesmo internas às centralidades e às periferias. Enfim, na terceira parte eu vou salientar os pontos que, através da minha pesquisa, eu consegui identificar como pontos-chave internos à instituição policial militar que seriam desencadeadores de letalidade, de violência. Então, o primeiro seria a hipervalorização de estratégia de segregação punitiva para o controle do crime, né? Então, essas estratégias como a força tática seria parte, né, desse tipo de estratégia. Vou falar mais disso adiante. E também, como a Samira já falou um pouco, e claro, muito inspirado no doutorado dela também, que eu desenvolvi essa percepção, foi o tipo de socialização a que são submetidos os policiais militares numa conjuntura que a gente tem visto agora nos últimos anos de aumento da polarização social e acirramento do conflito, né, entre cidadãos de bem e bandidos, e como que essa representação falsa da realidade tem contribuído, né, essa ideia de que existiria uma guerra entre cidadãos de bem e bandidos, em que os policiais seriam os representantes dos cidadãos de bem e os bandidos os representantes, né, do mal, no caso, como que isso também tem
aparecido e intensificado a violência nos encontros entre policiais e cidadãos. Então, primeira parte, né, só para a gente iniciar já fugindo de duas armadilhas simplificadoras quando a gente debate esse tema. Quais seriam elas? A primeira é a individualização do problema e a segunda é a unilateralização do problema. As duas costumam aparecer nesse tipo de debate e a gente tem que tomar os devidos cuidados para que a gente consiga discutir o que a gente veio discutir aqui com a seriedade que o tema merece. Então, falando um pouco sobre individualização do problema. Uma coisa muito típica da nossa cultura do controle do crime, que não é, né, necessariamente ruim, tem sido, nos últimos anos, a valorização dos sentimentos das vítimas. Então, a gente pega alguns casos e nós nos sensibilizamos muito com esses casos. Ontem mesmo, as invasões que tiveram na Maré, enfim, uma mulher foi baleada, todo mundo se emociona muito com esse tipo de injustiça que a gente tem visto acontecendo nas favelas no Brasil. Acho que quando, por exemplo, aquele rapaz, o Douglas Rodrigues, de 17 anos, morador do Jardim Brasil, bairro pobre da Zona Norte aqui de São Paulo, quando ele foi assassinado pela polícia, lá, acho que de 2013, se não me engano, 2012, ele falou para o policial: por que o senhor atirou em mim? E essa frase foi utilizada pelos movimentos de luta contra o abuso da força policial, contra o genocídio da juventude negra. E é uma pergunta importantíssima, né? A gente tem que entender por que aquele policial atirou nele, claro, mas a potência real dessa pergunta só pode ser realmente respondida se a gente conseguir dizer, tá, e por que esse tipo de coisa acontece mais no Jaçanã, mais no Jardim Brasil, do que no Itaim Bibi? Por que acontece mais com meninos que parecem, que têm o tipo físico, né, um jovem negro da periferia, né, tipo físico, social, enfim? Por que acontece mais com eles do que com outras pessoas? Aí sim, nós vamos estar tirando tudo que precisa ser discutido quando a gente trata dessa questão. Então, primeiro, fugir dessas individualizações, porque senão a gente fala, teve um aumento de letalidade. Então vamos resolver melhorando as nossas peneiras, né? Então está entrando muita maçã podre na polícia. Não se trata de maçãs podres, não se trata de indivíduos problemáticos, ainda que existam indivíduos problemáticos, né? Se trata de haver tanto uma sociedade violenta quanto mecanismos institucionais que intensificam os conflitos sociais que a gente vive cotidianamente. A segunda armadilha, eu meio que já falei também, é a unilateralização do problema. Então, a gente não pode nem entrar nessas de, mas a polícia é o espelho da sociedade, então nós vivemos uma sociedade violenta, evidentemente a nossa polícia vai ser violenta. É isso, mas não é exatamente isso, né? O que a gente tem que entender é evidente, a polícia faz parte da sociedade e não tem como exigir que um profissional de segurança pública não se sinta mais intimidado em um ambiente hostil, em um ambiente mais violento. Isso é óbvio, isso faz parte. Mas a polícia e toda a instituição, ela vai ter os seus mecanismos próprios de lidar com o seu ambiente, com a sociedade. Então, a gente pode identificar, e essa é um pouco a proposta hoje, tentar identificar o que internamente intensifica e transforma essa conflituosidade social que a gente sabe que estamos vivendo em letalidade, né? E o que ali dentro favorece, o que ali pode ser mudado de agora, o que deve ser combinado com outros tipos de medidas a médio e longo prazo. Enfim, é mais ou menos isso só para iniciar. Então é isso, a minha proposta é entender a letalidade como uma resultante dessas estratégias e táticas policiais de controle do crime, elaboradas e executadas por uma instituição policial militar
que, como não poderia deixar de ser, é atravessada pela conflituosidade social. A gente tem que lembrar, a gente vive numa sociedade com altíssimos índices de desigualdade, crescimento do desemprego e do subemprego, altas taxas de crime, violência e assim por diante. Então, levando em consideração tudo isso, é que eu proponho a gente começar a pensar a segunda parte, que é quando foram pensadas, em que contexto foram pensadas essas estratégias e quais são elas? Quais são essas estratégias de controle do crime que eu venho falando desde o início da minha fala? Não seria possível, né, com o tempo que a gente tem aqui, eu entrar nos meandros institucionais de como exatamente cada convergência e divergência política que houve ao longo desses últimos anos. O que dá para dizer é que as estratégias que a gente tem hoje, eu, a partir da minha pesquisa, e lá, assim, entrando nos meandros todos da política, identifiquei que o marco de definições, de redefinição, tanto estratégica como valorativa da Polícia Militar de São Paulo, se deu durante os governos Covas, né? Então, a gente teve, ali ao longo dos anos 80, como o Bruno já comentou, uma situação em que, nas periferias, o controle social era feito majoritariamente pelos justiceiros, né, com a validação tácita da polícia. Então, se sabia que isso acontecia, isso era executado muitas vezes por policiais militares, mas que não faziam isso, né, por mando de nenhum superior, mas porque eles tinham acesso às armas, eles tinham, né, acesso ao mínimo de um treinamento, e eles, morando em áreas que não eram abrangidas pelo policiamento cotidiano, tomavam para si a responsabilidade de realizar o controle social lá. Acho que tem umas pesquisas da Elósia Fernandes, né, que é, na minha opinião, uma das maiores pesquisadoras de polícia, né, na história do Brasil, e ela chegou a fazer várias entrevistas com justiceiros, alguns deles estão até publicadas, e, enfim, lá ela vai explicar um pouco essa dinâmica. Então, a gente tinha isso nos anos 80, foi ali o período de abertura política, então, Montoro, vários atritos entre militares que eles estavam no poder e a oposição liberal, ali representada pelo PMDB, que naquela época não era só o PMDB que a gente conhece hoje, mas era um grande guarda-chuva que abrangia todo tipo de posicionamento político, inclusive comunistas, né? Enfim, para entender um pouco por que tinha esse distanciamento tão grande entre militares e o PMDB. Ao longo do tempo, isso vai se acomodando, vão se criando convergências políticas, etc. Mas apenas ali no governo Covas que você vai ter as pressões necessárias para que haja mudanças estratégicas e axiológicas na polícia militar. Então você vai ter pressões externas, um aumento da vitimização por crimes violentos. Então foi aquele período em que, já desde os anos 80 isso vinha, mas nos anos 90 a mídia bateu muito em cima os sequestros, né, era um caso midiático muito, muito explorado. E, claro, chegou, os homicídios foi um surto absurdo, como o Bruno estava falando. A gente teve ali uma sobreposição, aquela leitura, né, que se faz. Teve uma sobreposição, um mercado de drogas ilícitas chegando, um mercado de venda de proteção também, e ali todas as disputas internas a isso, produzindo muitas mortes. Então, tudo isso aparecia como pressão para... Por que a polícia não está fazendo nada? E pedindo novas... Né, pedindo mudanças na PM. Aí, além disso, isso produziu uma narrativa de desaprovação do trabalho policial. Também houve vários casos de corrupção, de violência, e o caso da favela naval foi o mais, né, impactante na época, que foi, não coincidentemente, no mesmo ano em que estavam acontecendo várias greves de policiais militares em diversos estados do país. Não chegou a acontecer em São Paulo, mas era um medo que estava colocado para todos os dirigentes de polícias militares no Brasil. Então foi uma pressão interna. E, além disso, ao longo dos anos 80, entraram muitos quadros novos na polícia.
Então, havia um pouco mais de uma mentalidade fresca, digamos assim, ainda que a formação não tivesse mudado tanto, houve mudanças pontuais, mas não tão grandes. Mas tudo isso para dizer que havia toda uma conjunção de fatores que permitiu, a partir do caso da favela naval, que foi realmente o que venceu completamente as resistências a mudanças, que finalmente, desde a ditadura, a gente conseguiu uma mudança mais significativa das estratégias de controle do crime em São Paulo. E daí essas estratégias vão ter dois grupos de estratégias, né? Já entrando em quais seriam. Estratégias adaptativas, porque a gente está vivendo um momento inédito na história de São Paulo. Né, em 99 chegamos ao ápice dos homicídios em São Paulo, né? Foi o ano que a gente chegou na taxa maior da nossa história. E então a polícia estava tendo que se adaptar a isso, se adaptar ao fato de que o Estado estava passando por uma crise fiscal e estava já adotando narrativas de eficiência, de qualidade, ali, adotando um ethos empresarial para conseguir lidar com essas questões de alocação de recursos. Então adotou-se algumas estratégias adaptativas. Primeiro, intensificação da racionalização, então você criar mais normas, criar mais critérios objetivos de atuação para os policiais. Foi quando, enfim, lá em 2002 isso vai dar origem ao SISUPA, mas foi uma construção já de antes. Também os procedimentos operacionais padrão, aí você vai ter uma mudança de um estilo... o POP, exato. Vou entrar um pouquinho mais nele mais à frente. Mas enfim, aí você também usa um estilo de governança empresarial, como eu falei, e daí isso era a marca mais forte do governo Covas. Então, a primeira coisa foi o plano de qualidade total que ele colocou, e a partir daquele momento houve também uma redefinição do que é sucesso em segurança pública. Porque o governo Covas ele entra muito comprometido com duas coisas, eficiência no combate ao crime e adesão ao discurso dos direitos humanos na polícia. Né? Isso para a polícia, claro que eu estou dizendo. Então, no momento em que se coloca o plano de qualidade total para rever procedimentos, etc., também surge a obrigatoriedade de publicizar dados sobre a segurança pública, mas não eram só dados de vitimização como antes, né, se fazia, e sobretudo através dos jornais. Né? Os jornais vinham com essas demandas, aumentou o homicídio, aumentou o roubo. Não, eles começam a publicizar também dados sobre as tarefas das agências do sistema de justiça criminal. Então, você começa, ao invés de falar, o homicídio abaixou, teve uma queda no homicídio, não, olha, teve um aumento das prisões, teve um aumento no número de abordagens. Você redefine o que significa sucesso, né, na sua estratégia política ali e que também tem a ver com o fato de que a segurança se tornou uma pauta eleitoral. Né? Isso começou nas eleições municipais de 85 e nunca mais saiu. Desde então se tornou um tópico presente em todas as eleições em São Paulo. Enfim, então houve essa redefinição do sucesso em que, ao invés de você trazer outcomes, né, resultados, diminuição da vitimização das pessoas na cidade, você começa a valorizar outputs, que é só, o que as agências estão fazendo? Elas estão mostrando trabalho? Então tá bom. Né? Passa rápido. Não? Pode pôr mais 10. Tá, aí... E teve também, como uma quarta medida de estratégia adaptativa, o realocamento de responsabilidades. Então, eles tanto começaram a fortalecer um programa que já existia desde o Montoro, mas que não tinha recebido tanta atenção, que são os Conselhos Comunitários de Segurança. Começaram a receber mais atenção e também foi lançado o programa de policiamento comunitário, que, na maior parte dos lugares, não significava nada além de você colocar um posto fixo, né, a partir de critérios de acessibilidade, visibilidade, mas que em alguns lugares representou uma mudança muito profunda na relação entre polícia e sociedade civil, como foi o caso do Jardim Ângela. Né? No Jardim Ângela,
a ligação com o Fórum de Defesa da Vida realmente teve um impacto maior, a comunidade chegou a participar, né, na verdade, a oferecer formações e treinamentos para os policiais, e existe registros de que a relação entre os policiais e os jovens dos bairros ali do Jardim Ângela e dos arredores teria tido alguma mudança sensível na relação entre polícia e sociedade. Só que, ao mesmo tempo, no mesmo decreto em que o Covas vai lá e cria, né, na verdade, o comandante-geral da PM cria o programa de policiamento comunitário, ele cria também as forças táticas, que nada mais são do que uma mini tropa de choque em cada batalhão da cidade. Então, na época, São Paulo tinha isso só para a capital na época, hoje em dia já tem em mais lugares. Mas, então, São Paulo tinha cerca de 20 batalhões, hoje em dia tem 31, e são plenamente correspondentes à estrutura da Polícia Civil também. Foi também algo que aconteceu durante a gestão Covas, mas, enfim, na verdade, foi terminado na gestão Alckmin já, mas iniciou na gestão Covas. A questão ao mesmo tempo que se investiu em várias medidas ligadas ao que eu chamei de estratégias adaptativas, né, que tem um enfoque preventivo maior, ou pelo menos de demonstração de prestação de contas à sociedade civil, de maior envolvimento da sociedade civil, a gente tem, por outro lado, uma estratégia de recolocação, de reafirmação punitiva e performática da autoridade estatal, que são as forças táticas. Então, claro, houve estratégias em outros âmbitos do sistema de justiça criminal, né? A gente teve o RDD no mesmo período, a gente teve flexibilização de garantias de acusados. Tudo isso faz parte dessas estratégias, estou falando especificamente na PM. Ao longo dos anos, o que a gente vai ter com o que eu estava falando, né? Essa polarização social, essa valorização com a polarização social, com a criação, a representação por parte do Estado, da existência de uma força contrária à ordem, né, um representante da desordem, um agente político capaz de se opor e vencer a oposição do Estado, que é como o PCC é representado pelos agentes de segurança pública. A partir desse momento, começa-se a valorizar mais as estratégias de segregação punitiva, né? Então, as forças táticas vão ganhando cada vez mais prestígio. Elas já tinham um tipo de policiamento que demandava isso, mas enfim, que demandava mais recursos, mas não o prestígio que elas conseguiram atingir internamente. Então, a gente assiste ao longo ali de meados dos anos 2000, a polícia começa a entender a importância do PCC lá para 2001, né, que é quando a gente teve a Operação Castelinho. Isso estava como que eu posso dizer, estava restrito a alguns agentes internos da polícia. Depois isso passa a ser uma percepção generalizada de que havia uma força oposta a ser vencida. Enfim. Então, a gente vai ver essas estratégias reativas ganhando força, e as medidas adaptativas que existiam e que ainda existem, elas tiveram alguns aspectos mais valorizados do que outros. Então, toda a parte do policiamento comunitário e dos conselhos de segurança que traziam maior corresponsabilização societária, que é basicamente o aumento da participação efetiva da sociedade e do controle civil sobre a polícia, tudo isso vai diminuindo, e o que vai ganhando espaço, mesmo dentro dessas outras estratégias, né, das adaptativas, com enfoque preventivo, o que vai ganhando espaço dentro delas são aquelas outras dimensões que podem ser utilizadas para a reafirmação da autoridade do Estado. Então, os atestados de produtividade, a redefinição de sucesso através de outputs do sistema,
a demarcação de presença com a multiplicação de operações, mesmo que sejam as operações de visibilidade, enfim. Nossa, tinha muita coisa. Tudo bem. Enfim, isso tudo para dizer que essas duas estratégias, tanto essas adaptativas quanto as punitivas, valorizam muito o quê? O aumento do controle, é isso que elas têm em comum, né? Então, nessa perspectiva, houve um aumento muito significativo dos enquadros, porque eles são encorajados tanto, de um lado, porque eles são um output do sistema que demonstra que a polícia está fazendo o seu trabalho, então, ele é um atestado de que eu estou fazendo o meu trabalho, isso para o policial, isso para... Enfim, tem isso. E também o fato de que a procedimentalização aumentou a segurança do policial que está realizando os enquadros. Então, você cria uma série de protocolos de segurança, que nada mais... Os POP não são nada mais que isso. São protocolos de segurança que um policial pode utilizar para se proteger durante uma abordagem. Até porque, quando você pensa nas partes que poderiam proteger o cidadão, sempre existe uma cláusula de exceção que é: mas se você estiver numa situação de alto risco, você pode fazer o que você quiser com a arma, né? Porque, no geral, você tem, numa situação que não tem risco, eu estou com a arma em posição sul, né? Para baixo, assim. Quando você está numa situação de risco, diante de um flagrante, você pode usar a arma no terceiro olho. Isso aqui diz o POP. Só que o POP diz também, independentemente da ocorrência, se você estiver num local de alto risco, você pode andar assim, sempre. Que é o que a gente vê nas periferias. Enfim, não tive tempo para me adentrar tanto nessas outras questões, né, dos tipos de enquadros que existem. O que eu posso dizer sobre o que eu tinha dito das estratégias é que, em algumas centralidades, como Jardins, por exemplo, uma área central e muito, muito elitizada, você verifica que existe uma maior preponderância das estratégias adaptativas, então maior espaço ali para o envolvimento nos consegues, só que ao mesmo tempo não existe cota para abordagem. Então a abordagem ali ela é estimulada, mas não muito. Agora, em áreas que também são áreas centrais, mas que são áreas centrais com mais comércio, áreas centrais com maior circulação de pessoas e de pessoas que vêm ali da Zona Sul, a gente tem, né, que em Santo Amaro, a gente tem estratégias muito mais balanceadas e um estímulo muito grande à abordagem protocolar, que é a abordagem feita através de cotas. Então, você tem cotas de abordagem para fazer, o policial vai escolher, dependendo do momento que se ele não tiver abordado muita gente, ele vai acabar no final do turno escolhendo qualquer pessoa. Então, você tem uma predominância de abordagens reativas, que é atendendo ocorrências, e você tem uma predominância dessas abordagens também protocolares, que é, a gente tem aqui que mostrar serviço, eu vou lá e mostro. Agora, nas periferias, o caso já é outro. A gente tem muito mais enquadros de saturação, que são tipos de enquadro em que você tem que ir em uma determinada área e fazer a saturação da área, né, identificar todo tipo de irregularidade, de crime que você conseguir, através de abordagens massivas. Ou você tem, que é o mais típico do trabalho da força tática, os enquadros de caçada, que é basicamente você dar o bote em alguém, né, eles chamam de bote, dar o bote em alguém. Você anda com a viatura apagada pela periferia e quando você avista alguém, um potencial suspeito, você assusta essa pessoa, já sai do carro tirando a arma, apontando a arma para a pessoa. Evidentemente, esse tipo de situação enseja uma reação também do outro, mas arredia, e isso já determina toda uma interação muito mais violenta. Enfim, façam perguntas. Controle estrito para mostrar que não há favor. Eu passo agora a palavra ao coronel Jorge Luiz Luca, ex-comandante
da Rota e do GAT em São Paulo, também comentarista da Rede Globo, especialista em segurança pública. É uma honra, um privilégio tê-lo aqui. Juan, seja muito bem-vindo. Acho que a sua perspectiva sobre, como diz nesse painel, né, as perspectivas para poder aumentar o controle interno da polícia em relação à arbitrariedade, que é aquilo que foge da discricionariedade, ou a violência explícita, né, como realização do que é um erro policial, que é passar da autoridade para a violência, né, é extraordinário para nós, é uma grande oportunidade ouvi-lo, muito obrigado. E aí, claro, assim como fiz com a minha orientanda, vou fazer com a autoridade pública da mesma forma, o controle estrito do tempo como tal. Por favor. Muito obrigado, Maurício. Parabéns, Jéssica, pela sua exposição. Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui na academia. Eu queria começar considerando aqui que nós temos pessoas especialistas, estudiosos, mestrandos, doutorados aí, e também estudantes aqui. Eu queria começar essa exposição trazendo 3 cases e fazendo deles emergir 3 aspectos importantes. O primeiro case foi um dia que eu fui convidado para ir numa inauguração de um apartamento. Eu cheguei um pouquinho atrasado, um amigo comprou um apartamento, fez um churrasco, me chamou. E quando eu estava chegando, o churrasco já acontecia, ele foi me apresentar alguns amigos, um deles olhou para mim e falou: você é o comentarista da Globo, aquele que fica defendendo o bandido? Um pequeno recorte, né? A Globo me chama quando há ocorrências que têm algum tipo de questionamento, algum tipo de problema. Não chama para enaltecer situações que poderiam até ser enaltecidas. Queria um ponto de vista técnico sobre aquilo que diz respeito às normas, à lei. E eu não sou um porta-voz da instituição lá na Globo, eu sou um comentarista de segurança e um comentarista tem que ter isenção. Mas o sujeito, sem me conhecer, já fez essa abordagem, foi muito dura, eu achei até deselegante. E aí eu respirei e falei: escuta, eu vejo que você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você é casado, deve ter filhos. Eu tenho filhos. Eu falei: eu também tenho uma moça que está fazendo faculdade. E ela, você conhece os amigos do teu filho? Eu falei: conheço. Ele disse: inclusive quando tem alguma coisa eu gosto de trazer na minha casa, que eu gosto de saber com quem meu filho anda. Eu falei: é a mesma coisa eu também gosto de acompanhar, minha casa está sempre... Mas você conhece todos? Não, conheço todos, eu não conheço. Eu falei: então tá bom. Imagina um dia seu filho saiu para uma balada e ele foi lá com os amigos, seu filho com certeza de uma família boa como a sua, os amigos com certeza, né, também, mas saiu com todos lá, foram numa balada, estão voltando 3 horas da madrugada para casa e são abordados por uma viatura policial, que vai fazer uma abordagem. E todo mundo lá, mão na parede, começa a fazer uma busca pessoal. Com seu filho não acha nada, com certeza. Com os amiguinhos dele que você conhece também não, são bacanas. Mas com o outro acha lá uma porção de droga. E aí o policial resolve, tá com um bandido, é bandido, faz o julgamento e passa a régua em todo mundo. O que você acha? Aí não. Então, a palavra que emerge desse case aqui chama insanidade. Parece que nunca o terror vai bater na porta dele, e pode bater na porta dele. Esse é o primeiro case que eu queria trazer para vocês, que é um bom demonstrativo daquilo que a Samira trouxe aqui, de uma sociedade violenta, que para a sociedade bandido bom é bandido morto, ponto final. Essa é a realidade, nossos vizinhos, nossos amigos. A gente tem que lutar com isso. Segundo case. A Rede Globo me traz um dia uma fita de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Está lá a morte do traficante matemático. A Polícia Civil fez uma investigação, acharam onde está o traficante matemático numa comunidade, subiram de helicóptero à noite, e aí a fita mostra o diálogo interno dentro da aeronave, e olha lá, parece que olha, aproxima, e resultado, abriram fogo na comunidade, assim, de rajada do helicóptero à noite, acabaram acertando o matemático, né? E aí trouxeram essa cena para nós analisarmos, eu, o Coronel José Vicente, outro especialista nessa área, e o Rodrigo Pimentel, meu colega que estava na Globo. Quando nós 3 olhamos aquela cena, a gente ficou assim, espantado. Foi um absurdo aquilo. O Fantástico faz sempre ponto e contraponto. Para os policiais do Rio de Janeiro, aquilo tinha que ser um ato heróico. E nós 3 fomos unânimes em falar que aquilo era um absurdo. E fomos criticados logo depois da reportagem do Fantástico. E aí nos saímos com a seguinte pergunta: será que fariam a mesma coisa se fosse no bairro do Leblon? Aí não tem resposta.
O que emerge dessa situação? Emerge essa desigualdade que foi trazida aqui no país. O país é ainda um país Casa Grande Senzala. Ponto. Lamentavelmente. Bem definido por uma frase que eu morro de inveja, de Arnaldo Jabor, que um dia disse que esse país é um país onde quem não morre de fome morre de medo. Melhor retrato da desigualdade. Esse é o segundo case. E o terceiro case, mais recente, aconteceu comigo. Eu fui fazer uma aula inaugural numa guarda civil, aqui na Grande São Paulo. Estou lá, e muito animado, porque a Guarda Civil, no meu ponto de vista, é aquela que tem mais contato com a comunidade, né? E ali incentivando aqueles guardas, enaltecendo esse treinamento, tal. E aí eu comentei algo que aconteceu comigo. A minha mãe mora em Guarulhos, perto do Lago dos Patos, é uma região turística ali, tem muito pedalinho, as pessoas vão passear à noite. Eu estou lá voltando de uma visita que eu fiz para ela à noite, num domingo, e vejo uma viatura da Guarda Municipal, 4 caras, boininha aqui assim, tudo apagado, nem lanterna acesa. E eu falei para ele, não façam isso, né? Não façam isso porque a sociedade precisa ver a presença da polícia, não tem porquê essa coisa da década de 60, essa coisa de pegar bandido. O que é isso, né? E aí um sujeito me levanta a mão e fala assim, nós copiamos uma tropa de elite da Polícia Militar. Foi tão incisivo para mim, me atingiu tão fortemente que eu perdi um pouquinho a compostura e falei mais ou menos assim, não nos imitem naquilo que a gente quer se livrar, não nos imitem naquilo que são as nossas imperfeições. Né? E deu o que falar, fui massacrado nas redes sociais, porque esse é o entendimento. E o que emerge desse case aqui? Uma subcultura presente, ainda hoje, com relação às questões de descumprir norma e fazer meio que justiça pelas próprias mãos. Uma coisa mais ou menos assim que é presente. Mas feito isso, eu queria agora fazer um recorte histórico, e o primeiro ponto, eu quero começar esse recorte histórico a partir de 64, que foi o regime militar que nós começamos aqui no Brasil. Mas de 64 a 79 eu vou me restringir a ficar em silêncio. Não tem nem por que fazer nada aqui nesse momento. Mas em 79 tem um ponto importante. Geisel, sentindo já que a situação não podia ficar como está, resolve com aquela frase emblemática, vamos começar uma abertura democrática, lenta, gradual e segura. Né? Começou aí, talvez, os primeiros ares de uma tentativa de Estado democrático de direito, soprando aqui para sair daquele estado de coisas, e em 80 eu entro na Polícia Militar, com 15 anos de idade, presto vestibular, entro na Academia de Polícia, e resumidamente, qual que era o slogan da Polícia Militar quando eu entrei? Polícia Militar, defensora do Estado. Sociedade, a gente vê depois. Você citou a palavra aqui, paisano. No meio interno, assim, era paisano é bom, mas tem muito. Era assim que a gente se referia. Qual que foi a minha formação curricular, né? Muito forte? Foi guerras revolucionárias, controle dos tribos civis, a estética militar era muito forte. Claro que tinha uma carga de direito, né? Porque a nossa formação, direito e administração é a formação de um policial, de um oficial da Polícia Militar, mas essas matérias tinham um peso muito grande. É assim que eu fui formado, era assim que era o caldo cultural da época. Em 1986, seguindo um pouquinho do que a Jéssica falou, começou um pequeno movimento, o governo Montoro foi protagonista de uma mudança cultural aqui em São Paulo, que foi quando trocou assim a roupagem da polícia, né? Aquelas viaturas preta e coral, aquela cor que era muito forte, afugentava, foi transformada em cinza bandeirante, era uma cor um pouco mais palatável, a tentativa de aproximar um pouquinho mais da sociedade. Esses ares que ela se referiu começaram a soprar um pouquinho na instituição, a gente ficou bastante animado com isso. Aí depois teve um outro fato importante nesse país, que foi a Constituição de 88, né? Só o artigo 5º da Constituição de 88 já mostra o que a sociedade estava querendo a partir de então. E a gente já tentando fazer alguns tipos de modificação, um pouquinho tímidas talvez, mas achávamos que estávamos no caminho certo. 4 anos depois acontece um fato emblemático, o massacre do Carandiru, que mostra que a gente estava muito distante daquilo que era o que a gente gostaria de fazer. Em síntese, terminando o recorte histórico, nós temos aí
vou colocar como data, vamos dizer assim, a Constituição, depois de 92, do massacre do Carandiru, realmente a polícia tomou uma chacoalhada, até hoje ela sofre por conta dessa ocorrência fatídica, né, vamos dizer assim. Eu diria que começou daí um pouco mais de intensidade para mudar esse status quo, mas estamos falando de quanto tempo, gente? De 27 anos, não chega a 30 anos. Sob o ponto de vista histórico, isso é quase nada, né? Aí vem a pergunta: o que leva um policial à letalidade de forma ilegítima? Eu queria fazer esse realce aqui, porque existe a letalidade ilegítima. O emprego de força letal, às vezes, é necessário. Eu acho que o foco principal que nos traz todos aqui hoje é a letalidade ilegítima, essa que expõe, sobretudo, a instituição. Eu não vejo muita comoção social quando há uma ação legítima que produz morte. A gente, obviamente, não quer isso, mas pode acontecer, decorrente. O que mais me preocupa, e eu gostaria de ficar fixado aqui no meu discurso, a letalidade ilegítima, aquela que não precisava acontecer e acontece por motivos como a Samira trouxe aqui, como o Bruno trouxe, como você também, de certa maneira, apontou. Eu tenho 4 hipóteses para isso daí. Eu vou apontar para vocês. A primeira delas é aquela que eu já me referi, dos cases que eu contei. Para a sociedade, bandido bom é bandido morto. Isso é uma coisa que é muito presente. E por mais que nós tenhamos aí um esforço de fazer um processo seletivo bem feito, o policial que entra nas nossas fileiras, ele vem dessa sociedade. De alguma maneira, a nossa formação nas escolas não tem sido suficiente para tirar essa modelagem que a própria sociedade impõe ao policial. Eu não posso desconsiderar essa força, esse vetor de força para essa situação, para esse tipo de resultado. Mas ele não está sozinho. Ele tem um segundo aspecto. Muita gente acha que segurança pública é polícia e polícia é segurança pública. A polícia é um instrumento do sistema chamado Defesa Social, que é composto pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelo sistema prisional, pela legislação. E aqui eu trago um recorte para vocês. No ano passado, a nossa Constituição completou 30 anos e o artigo 144 até hoje não foi regulamentado a contento. É uma coisa assim, uma excrescência, para falar a verdade. Nós temos hoje um sistema de segurança pública que é caríssimo e pouco eficiente, porque há muita bateção de cabeça, há muito serviço duplicado, cada um faz o que quer, né? Cada governador faz da sua polícia o que ele bem entende. Uns são um pouco mais tranquilos, outros são tremendamente ruins. Temos a greve do Espírito Santo. Ou seja, é uma bagunça, porque o Legislativo não regulamentou o artigo 144 de acordo com o parágrafo 7º, que falava: olha, vou parar por aqui, além de elencar quais são os órgãos e dar um resumo das suas atribuições, o artigo 7º vai regulamentar isso por meio de leis ordinárias, de modo a lhes garantir eficiência. E isso não foi feito até hoje. O que acontece em decorrência dessa omissão? O policial que trabalha bem, que trabalha forte, ele vai lá e sente que o seu serviço é como se fosse enxugar o chão com o ralo entupido e a torneira aberta. Ele prende 10 vezes a mesma pessoa. Ele vê que não rende, ele vê que está solto. E aí, de novo, um recorte. Os maus policiais sucumbem, porque os bons não sucumbem a isso. Os bons, bem treinados, bem formados, não sucumbem a isso. Apesar disso, eles continuam trabalhando e lamentam que não pode ter uma eficiência maior, mas infelizmente os maus vêm desse estado de coisa desorganizado, às vezes decaem e se enfraquecem e acabam praticando uma letalidade ilegítima. O terceiro importante aspecto, também já mencionado aqui, em cima do terceiro exemplo que eu dei, do terceiro case, é uma subcultura. Não se pode ignorar, a Samira trouxe aqui na pesquisa, na entrevista dela, de forma muito apropriada. Infelizmente, é uma coisa assim que a gente não consegue... ela é silenciosa, mas ela é ativa, ela é forte. A subcultura do bilha, a subcultura... E pasmem todos vocês, estamos no século XXI, e os jovens, soldados, sargentos, até oficiais,
eles são abduzidos por essa subcultura, mesmo ares democráticos já muito mais consistentes aqui quando comparado ao passado, e a gente não sabe qual que é a explicação de acontecerem coisas como ainda a gente vê acontecendo até hoje, né? Quando eu citei o caso do helicóptero no Rio de Janeiro, deveria ter mencionado que uma situação semelhante a essa aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, com o governador dentro do avião, dentro do helicóptero. Né? Eles viram a cena, foi impactante, etc. Tal, e o governador do Rio de Janeiro dentro do helicóptero, e o policial lá, viu uma barraquinha, achou que era e deu uma rajada de metralhadora na negócio assim que, gente, é insano. Né? E um quarto elemento que eu gostaria de pontuar aqui é o sentimento de invisibilidade que o policial tem, e aqui eu faço um desabafo, porque um dia eu estava assistindo um Jornal da Manhã da Globo, Bom Dia São Paulo, e vi assim uma notícia, uma chamada, uma cabeça de notícia, dizendo assim: Rota apreende 2 toneladas de maconha na Fernão Dias. E eu vi que o jornalista na época deu só uma noticiazinha assim, eu falei, nossa, deixa eu ligar lá. Falei, escuta, dá uma camisa para os policiais, né? Dá uma camisa, dá um enaltecimento, porque 2 toneladas de maconha não são 2 quilos, nem 20 quilos, nem 200 quilos, gente. É muito raro uma apreensão dessa envergadura. Aí fiquei esperando, daqui a pouco veio a notícia, foi só assim uma noticiazinha, aprendeu, vamos às notícias do tempo. Aí liguei lá de novo. E falei para uma pessoa da edição, falei, escuta, você sabe qual que é a diferença entre apreender 2 toneladas de maconha e pousar um Boeing no Rio Hudson, lá em Nova York? Nenhuma. Só que lá virou filme, o cara virou herói. E aqui a gente não dá um enaltecimento para o policial. Quem é o policial que aparece na mídia? Só o que faz bobagem. A gente não é capaz de criar uma onda positiva. Eu não estou falando para criar uma onda positiva porque o policial prendeu um bandido e apreendeu uma arma ou um carro roubado. Não, isso é nossa obrigação. Mas devemos considerar que há policiais que de vez em quando fazem ações tremendamente meritórias, apreensões fantásticas, investigações muito bem feitas, trabalhosas, que precisariam ter um reconhecimento, mas infelizmente a mídia não dá. E aí eu acho também que constitui um quarto elemento que, né, juntando todos esses 4 elementos, eu acho que isso também, de certa maneira, contribui, não justifica, mas contribui para essas ações ilegais. E agora vem, já que eu apresentei o problema, quais têm sido as propostas de solução da Polícia Militar, órgão da qual eu venho, e quero deixar claro aqui que eu não estou representando a Polícia Militar, eu estou aqui como um cidadão militar, como um cidadão policial. Né? Embora na reserva, não fui convocado pela polícia, você não me convidou como, né, apenas como um escritor, como estudioso, como um especialista talvez. A Polícia Militar, eu queria trazer aqui em destaque quatro medidas que têm sido feitas que eu acho que ajudam um pouco a combater esse tipo de situação da letalidade. A primeira delas é que há um programa muito sério na Polícia Militar de restrições. Então, quando o policial começa a apresentar algum tipo de problema, ele fica restrito a alguns tipos de serviço. Tem uma tabela nesse negócio. E aí, dependendo do comportamento dele, ele não pode ir para a rua, não pode fazer nem na guarda do quartel, tem que ficar em procedimentos administrativos. Então, é uma forma, é uma das medidas. Uma segunda medida que tem sido feita é o incremento das disciplinas de direitos humanos e ações afirmativas em todos os currículos, nos cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento. Há uma preocupação da instituição nesse sentido de diminuir as ilegalidades, etc. E uma carga horária foi bastante modificada, foi bastante acrescida de tempo para discutir esse tipo de disciplina, ações afirmativas e direitos humanos. Um terceiro elemento, esse não mais de caráter preventivo, mas de caráter coercitivo, é hoje uma portaria da Secretaria de Segurança Pública, junto com uma norma interna da Polícia Militar, que faz com que, após cada caso de morte decorrente de intervenção policial, a corregedoria é obrigada a acompanhar, junto com o comandante do batalhão, é feito logo depois uma espécie de reunião onde o policial que está envolvido ali tem que contar passo a passo como foi feita, com uma banca de especialistas ali, né, e a corregedoria ali no jeito,
para poder tentar coibir isso aí. E depois disso, mesmo ele justificando, sob o ponto de vista da parte operacional, ele é colocado num processo de avaliação, ele é submetido a um processo de psicólogo, ele tem uma série de etapas, entrevistas, encaminhamentos psicológicos, para sair da rua, sair do trabalho, né, que ele está acostumado, o policial muitas vezes tem trabalho e atividade extra por corporação, tudo isso para tentar dar uma segurada. Essa é uma terceira medida importante. Uma quarta que já foi mencionada aqui, que eu acho bastante importante, que a polícia fez nos últimos anos, é a criação dos POPs, né, dos procedimentos operacionais padrão, que visa o quê? Tirar a autonomia do policial. Então, para fazer uma abordagem, tem regra para fazer uma abordagem pessoal, para abordar um veículo, para chegar numa ocorrência, tem todo um procedimento que tem as recomendações e ele é avaliado se ele cumpriu corretamente o POP, sob o ponto de vista disciplinar e até penal, né? Essas são as 4 medidas que eu vejo que ajudaram um pouco a tentar passar uma mensagem clara para os policiais de que esse tipo de prática não é o que a polícia militar prega, não é o que ela quer, mas eu devo dizer para vocês que eu tenho um sentimento de que tudo isso não tem sido suficiente. Vez ou outra acontecem casos assim que ainda a gente fica espantado, né? Eu queria trazer uma curiosidade aqui, que em 1996 o jurista, saudoso jurista Hélio Bicudo, ele fez uma medida interessante, ele quis tirar da justiça militar o poder de fazer julgamentos de crimes praticados, homicídios praticados por policiais. Ele quis levar para o júri, falou assim, vamos tirar da justiça militar, porque a justiça militar, para quem não sabe, é um juiz togado e 4 juízes militares. São militares que são impostados como juízes só para aquela situação e julga. Havia naquela época uma ideia de que a justiça militar poderia dar aquela arredondada, aquela contemporizada, etc. tal, e vamos jogar para o júri. O tiro saiu pela culatra. Porque quem é o júri? O júri são pessoas comuns, pessoas da sociedade. Aí chega lá, um bom advogado, apresenta aquelas histórias assim, como, e etc. E o júri muitas vezes, e eu tenho visto, não vou citar nenhum tipo de caso, mas muitas vezes absolve policiais em homicídios que eu tenho absoluta convicção que na justiça militar que seriam condenados. Então, o tiro saiu pela culatra, que foi uma tentativa. A ideia, o espírito foi positivo, mas na verdade acabou não acontecendo. Bom, feito isso, já com um tempo bastante curto aqui, eu queria trazer aqui a minha perspectiva de futuro. O que eu acho que deve acontecer no futuro. A minha perspectiva não é boa. Nós, acho que os que passaram aqui antes, o Bruno, a Samira, a própria Jéssica, mostraram para vocês que houve... Dá para fazer um saldo médio, nós tivemos avanços e retrocessos, alguma coisa assim, caminha 2, volta 1, caminha 3, volta 2, assim, tem sido assim, né? Eu acho que não são boas as perspectivas, acho que tudo isso que eu acabei de citar aqui, que tem sido feito, perde força dentro de um discurso que a gente tem hoje, um discurso muito forte de, qual foi o discurso que foi vitorioso nas eleições aqui? Um discurso acentuado, um discurso dando muita autonomia para os policiais, um discurso assim, A própria bancada da bala ganhou uma grande representatividade no parlamento, em todos os níveis de parlamento. E a bancada da bala, eu devo fazer 2 aspectos aqui rapidamente. Primeiro assim, quem são os membros da bancada da bala, nessa expressão que é muito popular? Em geral são profissionais que têm uma grande história na instituição, foram protagonistas de ações boas, que têm uma reputação bacana. Em geral essas pessoas têm essa qualificação. Só que depois de eleitos, alguns cedem a uma espécie de populismo, de falar aquilo que de repente a subcultura quer ouvir, e aí a gente acaba, de certa maneira, até gerando um efeito contrário àquilo que nós defendemos hoje, que é uma polícia dentro do Estado democrático de direito, uma polícia legalista. Então eu tenho um pouco de receio, e exemplos disso também, eu devo também complementar aqui, que eu acho que já foi citado por vocês que passaram antes de mim, que há um espaço enorme do Ministério Público e da magistratura. Eu tenho um sentimento muito assim de tristeza quando eu vejo uma certa
um certo espaço que já deveria ter sido ocupado pelo Ministério Público e pela magistratura, pelo Poder Judiciário, em casos que, meu Deus, não tem cabimento, né? São coisas assim que, como por exemplo, um que causou um espanto até para a gente interna da corporação, a semana retrasada, uma absolvição sumária em cima de um caso, e outros casos, como foram citados aqui, o caso da Eloá Pimentel, ao que me consta, tem uma moça morta, uma não morreu por um milagre, e ao que me consta, não teve resíduo criminal para nenhum daqueles que estavam envolvidos nessa operação. O caso da Operação Castelinho, que foi trazido aqui, até hoje, ao que me consta, não teve, né? O que aconteceu para não ter um julgamento nesse caso, onde vários, eram todos criminosos, mas será que a condição, a situação não poderia ter um outro tipo de resultado? Todos foram mortos ali, e foi uma coisa meio mal resolvida. Então isso tudo é aquilo que eu vejo que é um grande problema para a gente. Que, feito isso, eu vou falar as últimas 4 coisas, nos 3 minutos que me restam. Quais são as minhas propostas, o que eu poderia contribuir para, de repente, a gente dar um avanço nessa questão. A primeira coisa é um fortalecimento de um conceito chamado tolerância zero. Acho que a Polícia Militar ela deveria investir nessa tolerância zero em relação às normas. A tolerância zero, para quem não sabe, foi um programa nos Estados Unidos que combatia os pequenos delitos, achando que se combate os pequenos delitos, os grandes não acontecem. Então, a Polícia Militar tem normas, por exemplo, como andar de cinto de segurança, é norma. Eu não vejo nenhuma viatura policial andar de cinto de segurança. Patrulhar à noite com giroflex acesos, sinais luminosos, é norma. De vez em quando eu sou obrigado a ligar para o Copom e falar, olha, nota aí, a viatura tal está andando. E sou tremendamente sacrificado. A Polícia Militar, o papel dela é prevenção e ostensividade. E gente ainda não faz. Norma escrita. E, no meu modo de ver, acho que tinha que fazer um esforço para criar uma cultura de para cumprir a norma, ponto. Compliance, governança, palavras que a gente tem hoje aqui, muito importante. E uma segunda sugestão, para terminar, de fato, acho que as vítimas, famílias vítimas, ou pessoas que sejam vitimadas pela letalidade ilegítima, não tinham que apenas entrar com uma ação contra o Estado. Tem que entrar com uma ação contra o policial junto. O Estado, incrivelmente, prolonga a força do Estado, no sentido de não dar um suporte para isso, de tentar se livrar dessa culpa, vamos dizer assim, de uma morte legítima, e empurra, e fica 15, 20 anos esse assunto solto. Eu acho que tinha que também exercitar uma ação regressiva contra o próprio agente representante do Estado, de modo que a hora que ele meter a mão no bolso e tiver que contratar um advogado para se defender, o outro começa a ver que está sozinho, e aí talvez isso crie um freio moral. São essas as minhas contribuições, agradeço muito o convite, me sinto muito honrado de estar aqui com todos vocês. Conduzir os trabalhos, às vezes, obriga a decisões impopulares e é uma dessa espécie a que segue. Eu vou, por conta da quantidade de pessoas que acabaram vindo ao seminário, que era, de certa forma, inesperado, mas eu deveria ter antecipado, e por conta do horário, eu vou pedir à Jéssica e ao Coronel Luca que retornem ao final das últimas falas para a gente poder endereçar perguntas. Porque se a gente fizer agora, eu tenho receio de que acabe ficando tarde para poder voltar depois, se estiver ok para vocês. Aí eu vou estabelecer em seguida um intervalo de 5 minutos apenas para reorganizar a mesa, para as pessoas que quiserem se arriscar a sair para ir ao banheiro, para ter lugar de volta, fica a possibilidade. Eu seria uma delas, mas eu tenho meu lugar garantido, não vai ser nenhum problema. E aí em seguida, logo em seguida, a gente já retoma então 5 minutos estritos a próxima mesa com Marcelo Freixo e Renato Sérgio Guilherme.